Graça e paz, meus queridos irmãos, nesta manhã de celebração da Ceia do Senhor, nossa segunda celebração de ceia virtual, e hoje é um dia especial, não somente por causa da nossa celebração da ceia, mas também porque hoje é o Dia das Mães, e eu quero agora já parabenizar todas as mamães que estão nesta manhã nos acompanhando e participando desta celebração nesta manhã de domingo. Por isso nós louvamos a Deus, adoramos ao Senhor pela vida de cada uma das mães que estão conosco nesta manhã e também pelos demais e amados irmãos que também estão conosco. Amém? Então nós vamos orar para nós darmos início à nossa celebração de ceia nesta manhã. Amém? Vamos orar ao Senhor. Convide aí as pessoas que estão com você na sua casa, para que nós possamos orar neste momento, para darmos início a esta celebração. Se esta é a sua primeira vez conosco, nos acompanhando, nós louvamos a Deus por sua vida, seja bem-vindo, que você possa, nesta manhã, participar desta celebração. Nós não estamos aqui fazendo um programa ou uma programação. Nós estamos celebrando a Deus nos nossos lares. Amém, querido? E eu convido então você para estar conosco neste momento, orando, louvando ao Senhor Jesus para honra e glória do nome dEle. Amém? Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, bendizemos ao Senhor nesta manhã e queremos, ó Deus, apresentar a Ti os nossos corações e as nossas vidas. Ó Deus, quando nós podemos nesta manhã nos reunirmos, ainda que virtualmente, para a celebração da ceia. Que o Senhor, meu Deus, possa estar, ó Deus, derramando sobre cada um de nós da Tua graça e do Teu poder, nos ajudando, ó Deus, e conduzindo o nosso coração. Queremos te adorar, queremos te bendizer. Que o Senhor possa conduzir, ó Deus, o nosso coração, ó Deus, de uma forma poderosa e especial. Visita, Senhor, a vida de cada um dos meus irmãos nos seus lares. Que o Senhor possa nos cobrir e cercar com a Tua graça e com a Tua destra fiel. Que a Tua glória seja manifesta em cada vida, em cada coração. Em nome do Senhor Jesus, Papai, nós pedimos e rogamos por Tua bênção e pela orientação que vem do Teu Espírito. Porque assim, Papai, nós oramos, apresentando a Ti cada mãe, ó Deus, nesta manhã. Que o Senhor possa derramar sobre elas a Tua bênção e a Tua unção. Assim pedimos e rogamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, com essa oração, nós queremos dar início ao nosso momento de celebração ao Senhor. Amém? E para isso, nós vamos adorar ao Senhor com alguns louvores. Amém? E o Ministério de Louvor, neste momento, vai estar nos ajudando para a honra e glória do nome dEle. Amém. Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. Nessa manhã eu quero te convidar a se derramar na presença do Senhor. Eu te convido nesse momento a você expressar o seu amor ao Senhor, expressar através das canções, declarar a palavra de fé. E por isso que nós estamos aqui para te ajudar nesse momento, para que a gente possa realmente começar esse domingo adorando a Deus e que Ele continue, por todo dia, por todos os dias da nossa vida, adorando aquele que é digno de todo louvor e de toda adoração, dizendo ao Senhor: eis-nos aqui, Senhor, eis-me aqui outra vez para dizer o quanto eu te amo, o quanto eu te quero, o quanto eu preciso de Ti. E nessa manhã nós vamos cantar. Eu te convido a você a cantar ao Senhor nessa manhã. Aleluia. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer
dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis aqui nessa manhã, Senhor. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Tu és formoso, Senhor. Nós queremos te adorar nessa manhã. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser do calor desse lugar. Diga, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. És formoso. Vamos declarar junto, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Tu és formoso, Senhor. Nós te adoramos, bendizemos. Graças ao Senhor pela cruz. Nós olhamos para a cruz, coração quebrantado. Esse coração, Senhor, Ele não despreza. Vamos adorar o Senhor. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar.
da sua obra vou cantar. Meu Salvador da cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. A sua graça nos alcançou, o favor imerecido. Imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia. O seu amor quebrantado, aleluia, aleluia. A Bíblia nos diz em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus está no controle de todas as coisas. Ele nos surpreende e Ele nos dá uma palavra chave para a nossa vida, que é lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, lançar sobre Ele toda a nossa preocupação, ou seja, lançar a nossa fé de que quando a situação está diferente daquilo que a gente pensava, contrário daquilo que a gente até imaginava, esperava, é lançar a nossa fé nele e saber que daquele propósito, Senhor, daquilo o Senhor tem um propósito, e tudo
tudo que nós temos passado nesses dias, o Senhor tem nos ensinado muita coisa. Então nós precisamos apenas nos entregar à vontade dEle, que nós vamos ser bem mais felizes assim, acreditando de que nada saiu do controle da mão de Deus, amém? E com esse texto, te convido a você a cantar nesse momento, declarando a sua fé, dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor sempre está comigo, o Senhor sempre está com você. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Diga a Ele. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em Ti. Eu preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Sei que Tu nunca nos abandona, Senhor. Também sei que nada acontece sem a Tua vontade, mas preciso aprender a confiar em Ti. Eu preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Tu és Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Te amo, te amo, te amo, te amo. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Você pode declarar isso nessa manhã, dizer ao Senhor: tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Neste momento de celebração da ceia do Senhor, eu quero
nesse momento, dirigir mais uma palavra de oração. E eu gostaria que você pudesse, aí no seu lar, na sua casa, segurar na mão da pessoa mais próxima de você, para que nós possamos orar neste momento. Amém? E eu gostaria que você pudesse invocar a presença de Deus sobre a sua casa, sobre o seu lar. Nós estamos numa celebração de ceia, mas ao mesmo tempo aí você no seu lar está numa celebração de culto familiar, culto no lar. Eu gostaria que você pudesse nesse momento segurar então na mão da pessoa mais próxima e da sua casa. Eu gostaria de orar, não é? Que você pudesse nesse momento estar se envolvendo nesse momento de oração na sua casa, em nome do Senhor Jesus. Papai, nós adoramos e bendizemos o teu nome. Queremos, ó Deus, nesta hora clamar, ó Deus, pela presença gloriosa do teu Espírito Santo, ó Deus, em cada família, em cada lar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós carecemos da tua unção, nós carecemos da tua presença, nós precisamos de ti, ó Deus, da presença do teu Espírito Santo, trazendo alento, conforto, alegria. Ó Deus, em nome de Jesus eu te peço, orienta-nos, dirige-nos para a honra e glória do teu santo nome. Visita cada família nesta hora. O Senhor, ó Deus, conhece as necessidades. Ó Deus, o Senhor conhece, Senhor, as necessidades espirituais, as necessidades emocionais, como também as necessidades sociais. Por isso, meu Deus, eu clamo ao Senhor e peço. O Senhor, como Jeová Jireh, tu és o Deus que provê mediante cada necessidade apresentada diante do Senhor. E nesse momento, papai, eu te peço que o teu Espírito Santo seja manifesto, ó Deus, em cada lar, em cada família, que conosco, papai, se reúnem, ó Deus, para celebrarmos ao Senhor, celebrarmos a ceia, ó Deus, nesta manhã. Papai, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos nesta hora, pela misericórdia do teu Espírito Santo, pela direção e a condução do Senhor. Visita, Senhor, cada lar, ó Deus, visita, papai, nesta manhã, ó Deus, trazendo a glória do Senhor, envolvendo cada família, envolvendo cada pessoa, meu Deus, com a unção do teu Espírito Santo. Eu peço nesta hora, ó Deus, vai, ó Deus, operando milagres, maravilhas na vida, meu Deus, de cada um dos meus amados e queridos irmãos e irmãs nesta manhã. Porque assim, papai, nós oramos com louvor e com gratidão no nosso coração, pois o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de compartilhar então uma palavra com você, ao seu coração, nesta manhã. E eu vou fazer a leitura em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, que diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? E nesta manhã, eu quero compartilhar com você, em cima desse texto, em cima do tema responsabilidade espiritual. Eu estava ouvindo algumas preocupações de alguns líderes e eu comecei a refletir diante esta situação em que nós estamos vivendo, a dificuldade das reuniões presenciais, a necessidade de nos favorecermos cada vez mais das reuniões virtuais, e graças a Deus que ainda assim nós temos esse formato e também essa liberdade de podermos fazer as nossas lives, as nossas transmissões, os nossos cultos virtuais, e podermos assim, ainda assim, proclamarmos a nossa fé. Eu gostaria então de pensar um pouquinho em cima
desse novo paradigma, em cima desse novo formato, não é? E pensarmos a respeito de algumas implicações que têm sido também preocupação para alguns líderes, para algumas lideranças. Essa semana eu estava pensando, fazendo uma comparação, é claro, guardando as devidas proporções, eu comecei a pensar a respeito das dificuldades das igrejas que estão plantadas em países de perseguição religiosa. Os países onde há uma intolerância à pregação do Evangelho, à proclamação das boas novas da salvação. E existem muitos ministérios voltados para esses povos, voltados para esses países. A nossa própria convenção mantém alguns líderes em alguns desses países, proclamando o Evangelho com toda a luta, com toda a dificuldade, atendendo às necessidades sociais, emocionais, espirituais. E eu estava pensando especificamente em países que perseguem o Evangelho a ponto dos cristãos pagarem com a própria vida. E eu sei que você deve conhecer ou ter lido histórias, um ministério aqui no Brasil que trabalha fortemente nesse aspecto, missões Portas Abertas, que tem sido um referencial aqui no nosso país, e muitas outras missões, graças a Deus, também tem focado nisso. Mas a Portas Abertas tem as revistas, os periódicos e constantemente com testemunhos de cristãos. E é comum você ouvir histórias, ler histórias, não é, de pessoas que entregaram as suas vidas para Jesus, filhos que conheceram a Cristo de uma forma milagrosa e que por causa disso os próprios pais expulsaram seus filhos de casa, ou a dona de casa que entregou sua vida a Jesus e por causa do Evangelho é espancada dentro do próprio lar, sofrendo abusos físicos. Ou então de cristãos perseguidos diretamente pelo governo, sendo lançados na prisão, sofrendo na própria carne. Nós vemos, irmãos, que a perseguição, ela é desde o início da história da igreja. Nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos a história de Saulo, que era um perseguidor da igreja, que matava cristãos, e uma das histórias bem conhecidas é a morte de Estevão, onde Saulo, ele mesmo consente como um soldado romano, como um comandante romano, ele mesmo dá a abertura para que Estevão fosse morto, apedrejado. Mas você também vê a história milagrosa deste mesmo Saulo tendo um encontro com Jesus. Era improvável que esse homem pudesse entregar a vida para Cristo, que pudesse ter uma conversão genuína e autêntica. Mas ele mesmo teve um encontro com Cristo. E ele chegou à salvação, a uma experiência genuína com o Senhor Jesus, a ponto de ter o seu próprio nome mudado, de Saulo para Paulo. Estou falando do apóstolo Paulo. Então, meus queridos, a sua conversão foi vista pelos demais discípulos com desconfiança, pensando que fosse uma armadilha. No entanto, foi de fato genuíno. E então as escrituras dizem que de perseguidor, Paulo tornou-se perseguido. E então, quando você lê as escrituras sagradas e a fala de Pedro, especificamente aos Filipenses, quando ele escreve: posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Você vai observar o contexto de Filipenses 3:13. Você vai observar o contexto qual que é? Perseguição. E é interessante que nós, como ocidentais, nós não conseguimos facultar esse negócio. O que é perseguição? Nós não sabemos perfeitamente o que é fome. Nós não sabemos perfeitamente o que é guerra. Nós temos uma ideia, porque nós lemos, porque nós vemos os noticiários televisivos, mas em essência, nós não sabemos o que de fato são estas coisas. Uma comparação, talvez mais atual, eu costumo fazer aí uma comparação com o tsunami, por exemplo. Nós sabemos o que é um tsunami? Você sabe o que é um tsunami? Sim, pastor, é um maremoto que acontece, umas grandes ondas se formam, avançam sobre o continente, arrasam as casas, mortos. Nós de fato sabemos o que é um tsunami. Nós não fazemos ideia o que é isso. Nós sabemos na teoria, mas na prática nós não sabemos nem o que é terremoto, irmãos. Eu quero até dar um pequeno e um breve testemunho. Alguns anos atrás eu estive no Japão, e justamente num período em que o Japão estava em alerta por causa da possibilidade de ter tsunami, terremotos. Só que eu, como brasileiro, eu não estava ciente das coisas, porque todas as notícias, o comunicado que a prefeitura faz é diretamente no celular. Então eles recebem mensagem já sabendo para onde eles devem ir, se abrigar caso haja uma catástrofe natural. Todos os japoneses são cadastrados e todos eles recebem mensagens no seu celular. Nesse dia, eu estava visitando uma tia, irmã da minha mãe. E nós estávamos, eu, meu irmão, e na casa da minha tia, estávamos lá, nos alegrando, nos congratulando, lembrando, não é, de alguns eventos familiares, que é o que geralmente nós fazemos quando a família se reúne, contamos história, contamos piada, rimos e nos alegramos. Mas em um determinado momento, houve um terremoto. Irmãos, e a coisa é muito louca na cabeça de uma pessoa que não conhece o que é um terremoto. Foi o meu primeiro e único terremoto até hoje na minha vida. E eu vou, para você ter mais ou menos uma noção, para saber o que é esse negócio, irmãos. Imagina você dentro da sua casa. Qual que é a mentalidade? Tudo firme, tudo no lugar. Mas de repente, parece que você está num barco. Já viu quando você vai pescar, você sobe no barco? Qual que é o primeiro movimento que o barco faz? Não é isso? Você pisa no barco, o barco se movimenta, alguém às vezes precisa até segurar o barco para que ele não se distancie. Algumas pessoas mais práticas já entram correndo e vai para lá. Mas a sensação é justamente essa. É você estar em casa e a cabeça pensando, tudo firme, tudo no seu lugar. Mas de repente a casa se torna um grande barcão e tudo começa a se movimentar. Irmãos, simplesmente isso dá um nó na nossa cabeça. E eu, como um bom brasileiro, eu comecei a curtir aquele momento. Eu achei legal, nossa, um terremoto. Irmãos, eu não sabia, eu não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo. Primeiro, que eu não conseguia identificar que era um terremoto. E segundo, a minha reação foi totalmente inadequada para o que estava acontecendo e as implicações que aquilo traria. Eu fui perceber como eu estava sendo na minha cabeça. Graças a Deus não esbocei nada, foi tudo interno, foi tudo emotivo, foi apenas emoção, não falei, não esbocei. Mas internamente eu achei interessante por ter sido meu primeiro terremoto. Graças a Deus que foi apenas um leve tremor a ponto de pensar que eu estava num barco
embora estando num prédio. Mas eu percebi a gravidade daquilo tudo como? Através dos meus parentes, na face dos meus primos, na face da minha tia. Quando eles observaram, eles logo perceberam, eu só fui me dar conta que era um terremoto, porque minha tia falou, é um terremoto. Eu falei, terremoto. E logo, o que todos eles fizeram? Pegaram seus celulares e foram ver as mensagens que a prefeitura havia enviado para eles, comunicando se houvesse necessidade, onde eles deveriam se abrigar, para onde eles deveriam correr. Mas a grande mudança e o que eu consegui perceber, porque todos ficaram calados, e a minha leitura foi apenas facial, visual. O rosto, a expressão de preocupação e atitude. A conversa cessou, os risos acabaram e todos com os seus celulares. Eu estou contando essa história, irmãos, porque de fato nós não sabemos muita coisa que acontece. E às vezes nos enganamos profundamente diante algumas circunstâncias e situações. Voltando aos países perseguidos, e voltando à história do apóstolo Paulo, o livro de Atos, é um livro que vai contar a história da igreja primitiva e como os cristãos sofreram essa perseguição. Mas mesmo passando os períodos registrados na Bíblia, a história continua estendendo-se além das páginas da Bíblia, historicamente falando. É claro que eu estou falando dessa forma. Você vê em Roma, não é, o Coliseu como um grande testemunho de perseguição a cristãos. Quantas pessoas não morreram em função de simplesmente alegrar o povo? A perseguição, ela é real, ela existe. Alguns anos atrás, aqui mesmo em Vilhena, a Igreja Presbiteriana do Brasil, na época, e agora de volta, pastor Luciano Breder, eles trouxeram um missionário da China. Não me recordo agora o nome do missionário. Mas quando ele compartilhava as escrituras, dizendo que havia passado tantos meses na prisão, e o cristão chinês, porque a China é um país onde a pregação é intolerada, não é permitida. O cristão genuíno, ele já tem ciência, ele tem consciência de que ele pode ser perseguido por causa da sua fé. Irmãos, e desculpa. Algo que esse missionário chinês aqui no Brasil, aqui em Vilhena, disse, que marcou realmente o meu coração, foi fazer uma comparação entre os cristãos chineses e os cristãos brasileiros. E a comparação que ele fez foi com cores escuras e cores claras, no sentido, ou você é ou você não é. E ele coloca a China nessa condição. Há apenas duas alas. Ou você é genuinamente um crente, ou você de fato não é. Mas quando você é, você sabe totalmente as implicações que o Evangelho trará sobre a sua vida. E então, a comparação que ele faz com o cristão brasileiro, ele diz, no Brasil existe 3 cores de cristãos, 3 cores de pessoas. Aqueles que de fato não são, aqueles que são, mas existe aqueles que estão transicionando ainda, em de fato ser um cristão genuíno com um testemunho autêntico, e aquele que de fato não é.
são os cristãos nominais. São crentes apenas na sua fachada, apenas no nome. E esta é a grande diferença, dizia esse missionário chinês, entre os cristãos no Brasil e os cristãos na China. Ou poderíamos colocar nos países onde existe perseguição ao Evangelho. E eu quero fazer um breve paralelo, mas é claro, irmãos, como eu disse no início, resguardando as devidas proporções, não é? Com o momento em que nós vivemos no cenário mundial e que tem afetado a nossa nação com o Covid-19. De nós não podermos nos reunir, não é? Presencialmente, não termos as nossas celebrações, embora, irmãos, haja sim, né, o decreto municipal, estadual, para que algumas igrejas possam sim fazer as suas celebrações, mas um número muito reduzido de pessoas, né? No decreto municipal, semana o decreto foi apertado. Anteriormente era uma pessoa a cada 10 metros quadrados, agora é uma pessoa para cada 20 metros quadrados, então nós reduzimos a metade a capacidade do que era permitido anteriormente, de 30% no decreto estadual. E no municipal, 1 para cada 20 metros quadrados. Nosso salão teria capacidade para 30 pessoas. Se estivéssemos agora nos reunindo, seria permitido apenas 15 pessoas. Irmãos, e há aqueles que estão encontrando muitas dificuldades para se adequar a esse formato. E qual a comparação que eu quero fazer, irmãos? Como nós devemos pensar? Nós precisamos pensar em que a igreja está sofrendo um ataque. Como assim? Irmãos, em todo tempo, quando a igreja ela é perseguida, existe um mentor, existe um algoz contra a igreja, contra o reino de Deus. E este quem é, irmãos? Satanás. Romanos 10, João 10, 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, diz o Senhor Jesus. A tríplice função satânica é roubar, matar e destruir. Irmãos, é evidente, queridos, que ele vai aproveitar em momentos de crise, em momentos em que o oponente vai demonstrar claramente uma fragilidade, uma fraqueza, uma dificuldade, para ter êxito no seu ataque, para ter êxito na sua investida. É natural que Satanás faça isso também. E na situação em que nós nos encontramos, é claro, fazendo a comparação com os países perseguidos, mas guardando as devidas proporções, nós também estamos, de certa forma, até talvez fazendo uma hipérbole, um exagero, não é? Estamos aí colocando a vida em jogo. Por favor, compreenda. Guardadas as devidas proporções. O Covid tem sim matado, não é? E agora em Vilhena, a nossa situação tem apontado para uma situação não muito favorável a nós, ao povo vilhenense, ao povo brasileiro. E nós precisamos, neste momento, irmãos, termos ciência disso, que a igreja precisa sim se posicionar. Existem muitas pessoas, irmãos, e posicionamentos, acredito que talvez não compreendendo bem a situação em que estamos vivendo, alguns até espiritualizando, mas de uma forma ruim, não é? Estou aqui medindo as minhas palavras para não ser ofensivo a nenhum líder ou nenhum grupo religioso, mas há pessoas que dizem: cadê a fé?
Jesus cura, Jesus nos guarda. Irmãos, é verdade que Jesus nos cura e nos guarda. Assim como a Bíblia diz que, como sinais daqueles que creem em Cristo, imporão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. Aleluia, nós cremos nesta palavra. Mas esse mesmo texto diz, e beberão coisas mortíferas e não lhe fará mal algum. Se a serpente lhe picar, não lhe fará dano. Significa então que por conta desse versículo, nós vamos sair bebendo veneno? Ou então vamos sair na mata como totalmente desprotegidos, com a canela dando sopa para as cobras? É evidente que não, irmãos. É evidente que não. Não é? E o fato, queridos, de termos hoje essa limitação das reuniões presenciais, ela tem, na verdade, um motivo, não é? É um momento em que nós estamos passando e enfrentando. Eu fiz aqui até um pequeno comparativo entre a celebração real e a celebração virtual, não é? Em que a celebração real, ela é ideal, ela é essencial. Enquanto que as celebrações virtuais, elas são necessárias. Não é o ideal, mas é necessário. Nós estamos carecendo desse momento e fazermos uso desse instrumento, porque é o momento em que nós estamos vivendo. Na celebração real, nós temos um número reduzido de membros, de pessoas que participam das nossas celebrações. Enquanto que numa celebração virtual, o número é amplo, podendo chegar aí, talvez, o mesmo número, com a possibilidade de multiplicar esse número. Na reunião real, nós temos a limitação do espaço físico, enquanto que na celebração virtual não há limite, ou seja, não há fronteiras. Atingimos o Rio de Janeiro, Brasília, Estados Unidos, Japão, onde quer que haja conexão com a internet, nós temos pessoas reunindo conosco. Você mesmo aí da sua casa, quantos mais nós não podemos ter? Podemos ter esse número multiplicado de pessoas. A que fator? Enquanto que a reunião real, ela é limitada ao espaço físico. Mas eu não quero que você também pense, e de novo eu vou repetir a primeira palavra, a reunião real, presencial, não é? Ela é a reunião ideal. Eu quero te abraçar, eu quero te amassar, eu quero te beijar, beliscar, empurrar, chutar, cutucar. Nós celebramos e nós, como povo ocidental, nós entendemos comunhão com isso, dar as mãos, agora é cotovelinho, dar abraço, agora é distanciamento, dar um beijo, agora tem máscara. Irmãos, nós vivemos uma cultura quente, uma cultura caliente, onde o contato físico é o ideal para a gente, todos nós temos isso. Diferente nos povos orientais, onde o comprimento é de 1,5 metro para lá, só abaixa a cabeça, só faz a reverência e está tudo certo. Uma cultura fria, uma cultura gélida. Nós vivemos num país quente, num país tropical e carecemos de abraço e amasso. Mas irmãos, é apenas um momento em que nós estamos vivendo, não é? E carecemos desse formato virtual. E qual é o temor que muitos líderes têm enfrentado agora? É a deserção dos membros da igreja ou da denominação. Nós temos que enxergar agora, não é, o culto presencial e virtual não como concorrentes, mas sim como complementos da nossa vida espiritual. Nós precisamos, a igreja, nós principalmente, eu falo de mim, olhando para mim, nós precisamos mudar o nosso paradigma. E é claro, irmãos, que quando existe mudança de paradigmas, quando nós mudamos, não é,
as regras, quando nós mudamos paradigmas, vai vir coisas boas, mas vai vir um monte de coisa ruim, positivos e negativos, não é? A igreja tem enfrentado ao longo dos tempos mudanças de paradigmas. Hoje nós vivemos um período da pós-modernidade, em que transicionar a igreja utilizando o formato virtual, coisa que muitas igrejas já estavam fazendo, não é? Enquanto que igrejas históricas estavam tendo muita dificuldade. Eu vejo que esse período do Covid-19 é um divisor de águas, para que as igrejas possam realmente entrar no formato virtual. Mas não por conta disso, irmãos, nós vamos perder o formato presencial. Irmãos, é uma questão de tempo apenas, alguns meses, algumas semanas, em nome de Jesus, as nossas portas estarão abertas, haverão vacinas para o Covid-19, então o Covid-19 não vai ter mais esse alarde que existe hoje, vai ter remédio, não é? Vai ser apenas uma gripe, não é? Como qualquer outra. É só você olhar para trás, para as epidemias várias, não é? Para várias pestes que houveram, não é? Ao longo do tempo, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, você vai perceber isso, não é? A gripe espanhola é um exemplo disso. Na época dizimou milhares de pessoas, mas hoje o que ela é? Assim vai acontecer em nome de Jesus com o Covid-19. O que nós vamos enfrentar à frente, não é? Serão os novos desafios, novos vírus, novas pragas, não é? E serão novos momentos, novos ares. A questão é, irmãos, nós vamos passar por esse momento. Ponto. Haverá medicamento em nome de Jesus. Ponto. É só uma questão de tempo. Amém, queridos? Agora, irmãos, não há como nós passarmos por uma enfermidade sem que haja sequelas. E eu acredito que o efeito, vamos assim dizer, colateral, que esse momento está trazendo, e olhando especificamente para a igreja, mas de uma forma geral, né, comercial, no formato de comércio, no formato de educação, de ensino, você percebe que todos estão tendo que ter mudanças de paradigmas. Melhorando os seus sites, atendimentos virtuais, não é? Mudando a mentalidade. Está acontecendo isso também com a igreja do Senhor Jesus, não é? E nós precisamos entender que o formato real, o culto real, é o culto essencial para nós. Principalmente quando somos ocidentais, brasileiros, cultura quente, do abraço, do amasso, do afago, não é? Porém, a celebração virtual é necessária. E nós precisamos enxergar esses dois formatos de uma forma amigável, não concorrente, mas complementário. Essas duas celebrações, ou dois formatos de celebração. Dentre alguns, vou profetizar semanas, dentro de algumas semanas, eu quero ver você no nosso templo, no nosso salão, para que nós possamos levantarmos as nossas mãos, possamos celebrar na presença de Deus, e nós, nesse momento, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, o que nós precisamos entender, o que nós precisamos manter no nosso coração, são as nossas motivações na presença de Deus. E hoje, nós estamos aqui celebrando a ceia do Senhor. E o que nós celebramos na ceia? Na celebração da ceia, nós celebramos a comunhão do corpo de Cristo. E, de novo, para algumas pessoas é meio complicado compreender ter comunhão se não houver proximidade, se não houver o contato físico.
não é verdade? Irmãos, eu acredito que o conceito continua perfeitamente igual. Isso faz parte do processo de comunhão. Estamos juntos, comungando da mesa, comendo da mesma mesa. Faz parte, e isso realmente é real. Agora nós temos que entender um novo, abrangermos, não é? O entendimento da comunhão. Hoje, na celebração da ceia, o que nós celebramos? Celebramos a comunhão dos nossos propósitos. Uma vez que nós não podemos nos abraçar, uma vez que eu não posso olhar olho no olho, nós devemos pelo menos comungar dos mesmos propósitos. Nós fizemos a leitura de 1 Coríntios, capítulo 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esse texto, o que ele me fala? Comunhão nas coisas simples. Quer comamos ou bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Irmãos, para mim esse texto, ele está falando honrarmos e glorificarmos a Deus nas coisas mais simples do dia a dia. Então, em que nós celebramos a ceia? Celebramos num propósito, no mesmo propósito. Nós comungamos do mesmo propósito. E qual deve ser o nosso propósito, irmãos? Honrar e glorificar a Deus. Quer comamos ou bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. O que deve mudar interiormente no nosso coração quando nós falamos de culto real presencial, culto virtual, irmãos, é justamente a responsabilidade espiritual que recai sobre cada um de nós. De não sermos dependentes de um líder, não sermos dependentes de uma locação, de uma localidade, mas aprendermos, irmãos, a viver a nossa espiritualidade, desenvolvermos a nossa espiritualidade como se vivêssemos num país perseguido. Sermos responsáveis pela nossa própria vida, sermos responsáveis espiritualmente para com a nossa própria família. E essa foi uma das primeiras palavras que nós compartilhamos quando nós entramos nesse modelo de culto virtual, não é? Esse é o grande paradigma que deve mudar na nossa vida. Amém, amados? Honrar e glorificar a Deus em nossa vida pessoal. Quando nós fazemos o nosso TSD, no tempo a sós com Deus. Não houve tempos em que, pelo menos nós brasileiros, tivéssemos mais necessidade de vivermos os devocionais diários, de lermos a Bíblia. E olha, irmãos, nós não temos as perseguições desses países. Você pode, se você não tem, ir numa boa livraria evangélica, comprar a sua Bíblia, ler a sua Bíblia, no seu trabalho, no seu lar, na rua. A primeira responsabilidade é com a sua própria vida pessoal, é em poder nutrir a sua vida na presença de Deus. Honrar e glorificar a Deus na sua própria família, sendo um sacerdote real, chamando as pessoas para a realização do culto doméstico. Querido, aumentou aí a realização de cultos domésticos aí na sua casa? Também foi uma das palavras que nós trouxemos logo no início dessa reclusão social. Seja um sacerdote, responsabilidade espiritual familiar, exercendo o sacerdócio, fazendo o culto doméstico, chamando as pessoas na sua casa, para que juntos vocês possam celebrar na presença do Senhor. Honrar e glorificar a Deus na sua própria vida social,
na sua vida profissional, não é, com relação a outras pessoas, que apesar, é claro, vivermos aí nesse período de afastamento social, não significa que você não tenha contato com pessoas. Você ainda tem essa responsabilidade. E nesse processo de responsabilidade, de honrar e glorificar a Deus na sua vida social, qual é a sua responsabilidade espiritual? Pregar o Evangelho. Como pregar o Evangelho? Com a sua própria vida. Testemunho cristão. Você tem uma grande responsabilidade lá na sua empresa, de ter uma vida íntegra, de ser uma pessoa confiável, de ser uma pessoa fiel, que teme a Deus, que honra e glorifica ao Senhor, que paga suas contas. Nós continuamos tendo as mesmas responsabilidades. Agora, irmãos, mais do que nunca. Você não tem, nós não estamos, pelo menos nessas semanas, tendo a oportunidade de nos reunirmos presencialmente. E é claro, há muita falta disso. Eu particularmente sinto muita falta disso. Muitos irmãos também sentem falta. Mas, irmãos, nós estamos vivendo um período de assumirmos as responsabilidades espirituais da nossa própria vida. Não sermos dependentes de terceiros, mas chama a responsabilidade sobre a sua própria vida. O que eu posso fazer nesse período de pandemia, nesse período de isolamento? Testemunhe para as pessoas que você é de Deus, que Jesus salva, cura, liberta. Continue fazendo isso. Mas como? Ou qual a melhor forma disso, de fazermos isto, irmãos? É vivendo, tendo uma vida de integridade na presença de Deus. Então, quer comamos ou bebamos, façamos tudo para a glória do nome de Jesus. Amém? Isso, mais uma vez, eu reforço, a mim me comunica honrarmos e glorificarmos a Deus no nosso dia a dia, nas coisas simples da nossa vida. Precisamos ter esse entendimento em nome de Jesus. Amém? E assim, nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor. Eu espero que você tenha tido a oportunidade já de ter organizado os elementos, não é, da ceia, para que a sua família possa estar participando neste momento juntamente com você, em nome de Jesus. Amém? E então eu vou pedir para os nossos irmãos, né, do nosso ministério estarem novamente louvando a Deus com mais um louvor, com mais uma canção, para que eu possa servi-los nesta manhã, em nome de Jesus. Dela o dia fugiu como emblema de vergonha, dor, mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou
aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem nos buscar, e com Ele do lado, uma parte da glória hei de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar. Sim, Senhor, até por uma coroa trocar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos agora já com os elementos nas nossas mãos, o pão e o cálice. Os elementos, elas têm uma representação. O pão representando o corpo de Jesus, que foi cravado naquela cruz, e o seu sangue que foi derramado para o perdão dos nossos pecados. Representam o pão e o cálice, representam, há um simbolismo, uma simbologia. Não significa que o pão de fato é o corpo e nem o cálice de fato é o sangue, é uma simbologia. E a Bíblia diz para fazermos isto em memória do Senhor Jesus, até que Ele venha, até o arrebatamento da igreja, ou até o dia em que nós formos ao encontro do Senhor Jesus. Hoje, quando nós celebramos, nós queremos celebrar esta ceia, entendendo que nós comungamos do mesmo propósito, o propósito de honrarmos e glorificarmos a Deus, na nossa família, primeiramente pessoalmente, honrarmos a Deus na nossa vida pessoal, honrarmos a Deus dentro da nossa própria casa, honrando as pessoas que nos cercam, amando-os profundamente e servindo, honrando e glorificando a Deus na nossa vida social, no convívio com as pessoas, no nosso trabalho, na escola ou em qualquer outro ambiente em que nós nos encontremos, e nós possamos comungar nesta manhã esse mesmo propósito. Onde quer que nós estejamos, nós possamos honrar e glorificar a Deus. Quer comamos ou bebamos, façamos tudo para a glória do nome dEle. Amém, queridos? Então, já com os elementos nas nossas mãos, eu gostaria de mais uma vez orar ao Senhor para darmos graças ao Senhor pelos elementos que nós temos nas nossas mãos nesta manhã, em nome de Jesus. Papai, nós te agradecemos
nós te louvamos, bendizemos ao Senhor, porque o Senhor é bom e digno da nossa gratidão, do nosso louvor, da exaltação que sai dos nossos lábios. E neste momento que nós celebramos esta ceia, a nossa segunda experiência de forma virtual, os teus filhos nas suas próprias casas, ó Deus, nós pedimos nesta manhã, Santo Espírito de Deus, que o Senhor esteja nos conduzindo e nos direcionando em todos os aspectos. Queremos dar graças ao Senhor, porque nós podemos ter, ó Deus, nas nossas mãos o pão e o cálice, e há muitos outros irmãos que participam, ó Deus, de momentos semelhantes a esse, de forma virtual, que igualmente o Senhor possa abençoar cada igreja, cada líder, cada irmão. Por isso, papai, nós pedimos e rogamos por tua graça e por tua bênção. Nós rogamos pela ministração do teu Espírito Santo, pela direção do Senhor sobre nós. Obrigado, papai. Te damos graças, rendendo honras e glórias ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. As Escrituras nos dizem, em 1 Coríntios capítulo 11, do verso 23 ao 26, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Amém? Em memória do Senhor Jesus, até que Ele venha nos buscar, ou que nós partamos ao encontro do Senhor Jesus. Vamos participar juntos apenas do pão nesse momento, para a glória e para a honra do nome dEle. Amém. As Escrituras continuam dizendo, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha, nós estaremos participando das celebrações da ceia do Senhor, hoje virtualmente, mas muito em breve presencialmente, para a glória e honra do nome dEle. Tenha esta fé, tenha esta confiança, que nós estamos passando apenas por um momento, apenas por um breve momento, porque o Senhor, com certeza, Ele quer nos ensinar, que nós possamos passar por esse aprendizado, honrando e glorificando ao nome do Senhor Jesus. Amém? Então, este cálice representa para nós também, estamos comungando desse propósito. Qual propósito? De nós estarmos honrando e glorificando a Deus nas nossas vidas com as coisas mais simples possíveis. Portanto, irmãos, vamos participar juntos deste cálice, para a honra e para a glória do nome dEle. Amém. Aleluia. Te adoramos, papai. Te
rendemos honras e glórias nesta manhã. Tu és excelso, Tu és soberano, Tu és digno, Senhor, da nossa gratidão. E sabemos, papai, que o Senhor é quem nos ensina, o Senhor é quem nos instrui. Portanto, papai, eu te peço nesta manhã, por misericórdia, Santo Espírito de Deus, instrua-nos, papai, como líderes, ó Deus, na Tua igreja, como pastores responsáveis pelo Teu rebanho, pela Tua igreja. Que o Senhor possa, ó Deus, nos ensinar cada líder, ó Deus, diante as responsabilidades das suas denominações, com as suas denominações. Que o Senhor esteja, Senhor, nos orientando e nos dirigindo para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos, papai, ó Deus, por Tua graça, por Tua bênção. Nós clamamos pela presença manifesta do Teu Espírito sobre as nossas vidas e os nossos corações. Portanto, mais uma vez, eu apresento, papai, a Tua igreja, ó Deus, diante do Senhor, a igreja brasileira. Que o Senhor possa, ó Deus, nos cobrir e cercar, ó Deus, com o Teu sangue. Quando nós passamos, ó Deus, por esse período e enfrentamos mudanças de paradigmas, novos aprendizados, meu Deus, eu peço ao Senhor, papai, que o Senhor estenda a Tua mão sobre a Tua igreja, possamos absorver rapidamente os aspectos positivos desse novo paradigma, mas que também nós, com discernimento, possamos também perceber, ó Deus, as lutas e dificuldades que estaremos passando e enfrentando, por certamente eles virão. E eu peço ao Senhor, papai, por sabedoria, eu clamo a Ti, por instrução do Teu Espírito Santo. Por isso, papai, eu oro com louvor e gratidão no nosso coração, porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ó Deus, o Senhor está no controle da Tua igreja, o Senhor está no controle da nossa nação, e por isso, Pai, nós podemos celebrar confiadamente em Tua presença. Toma em Tuas mãos a nossa nação brasileira, toma em Tuas mãos o nosso presidente, as lideranças estaduais e municipais. Que o Senhor possa tomar em Tuas mãos, derramando a Tua graça e dando direção em todas as coisas. Visita cada família que tem também enfrentado a enfermidade, que tem, ó Deus, enfermos, ó Deus, em seus lares. Que o Senhor possa impetrar Tua bênção de saúde, bênção de cura. Nós ministramos nesta manhã sobre a Tua igreja, sobre os Teus filhos, sobre as famílias, Senhor, brasileiras. Nós impetramos, papai, a Tua graça e bênção, confiados, papai, que o Senhor é quem visita, é o Senhor quem opera todas as coisas na vida daquele que crê. Por isso, Pai, nós apresentamos diante de Ti, ó Deus, cada família, cada lar da nação brasileira, pois o fazemos em nome de Jesus. Mais uma vez agradecemos também por todas as mães que têm acompanhado essa celebração, que o Senhor possa agraciar cada uma delas com Tua presença. Ó Deus, mesmo assim nesse formato isolado socialmente, que igualmente o Senhor visite, ó Deus, cada uma debaixo da Tua graça e debaixo do Teu poder. Assim, papai, nós pedimos e rogamos por Tua ministração e unção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. E assim, queridos, nós estamos chegando, já ao final desta manhã de celebração de ceia do Senhor. E eu só faço aqui a você o convite para que você possa estar conosco logo mais às 19 horas, horário aqui de Vilhena, ok? Para que você possa participar conosco em nome do Senhor Jesus. Amém? Então aguardamos você, com todo o fervor do nosso coração, para juntos podermos celebrar na presença de Deus. Tenha um bom dia, um bom domingo, celebre aí com a sua mamãe, em nome de Jesus, e que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.
Desperta, desperta a minha alma, ressuscita os ossos, ó Deus, da morte pra vida, por ti somente, desperta-me. A Escritura diz, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Ter a vida transformada. Olá, meus amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você. Nós estamos aqui na Primeira Igreja Batista Nacional, fazendo o nosso Worshiping House. Vamos louvar ao Senhor? Que é a importância da profundidade da vida cristã na juventude. E comigo hoje participando dessa live, desse ao vivo, está o Vinícius Souza. Tudo bem, Vinícius? Graça e paz, Tiago, graça e paz, igreja, que Deus abençoe vocês, é um prazer enorme estar aqui, louvamos a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui falando do nome do Senhor e que nós possamos cada dia mais estar adorando ao Senhor com as nossas vidas. Deus, tu és grande e és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande. Quando diz que ele sozinho não é igreja, é aquela pessoa que, apesar de dizer que é de Deus, quer Deus e tem Deus, não congrega em lugar nenhum. Acha que pode viver sozinho como igreja, que não precisa desta, vamos dizer, congregar-se. Aquele que teme os meus mandamentos e os guarda, este é o que me amas. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei pra Ele. O passarinho, ele pousa nos galhos desse carvalho e começa uma conversa, um diálogo com esse carvalho. E olha para aqueles galhos e pergunta para o carvalho: por que os seus galhos, os seus troncos, são todos assim retorcidos? O carvalho então pergunta para aquele passarinho: porventura você me acha feio? Na verdade, carvalho, eu já pousei em árvores mais bonitas, sim. Mas me diga, por que, afinal de contas, você é assim todo retorcido? O que aconteceu? Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho. E eu pergunto a você, meu amado, qual é a tua necessidade de buscar a Deus? Diante dessa pandemia, diante dessa situação de isolamento social, qual é a tua necessidade? Qual é a nossa necessidade? Então devemos sentir